Bom, pessoal, eu combinei com vocês que faria aí um vídeo falando sobre a nossa atividade avaliativa para poder facilitar o trabalho de vocês para o desenvolvimento dessa atividade, né? Existem alguns pontos dela mais para o final, conforme foi até solicitado, que é um pouco diferente realmente a forma de trabalhar e de pensar, e isso eu vou estar explicando para vocês agora, tá ok? Fazer a leitura com vocês da atividade em si, né? E aí, basicamente, pessoal, o lançamento que terá que ser feito aqui são aqueles que nós exemplificamos em sala. O que precisa, obviamente, é fazer aquela lembrança sobre, né, o ativo, o passivo, não necessariamente nesse contexto agora exatamente, mas definir o que é bem, o que é direito, o que é obrigação. Lembrar que para todo débito tem que existir um crédito correspondente e, consequentemente, quando eu já começo a pensar dessa forma, eu entendo que eu tenho que trabalhar no mínimo com duas contas. Essa é a ideia principal, tá ok? Então, a cada movimento que acontece, a cada fato contábil que a gente visualiza dentro da atividade, eu tenho que pensar que conta que eu vou debitar e que conta que eu posso creditar, ok? Por exemplo, eu estou realizando o pagamento de alguma coisa. Então, quer dizer, eu estou pagando uma despesa, por exemplo. Então, eu tenho que pagar essa despesa. Então, o dinheiro tem que sair do caixa e eu tenho que gerar uma despesa. Entende? São duas contas que eu vou estar utilizando para esse momento aí agora. Tá joia? Então, aqui ele relata, né, Carlos Henrique e Juliano estão constituindo sua empresa no ramo da alimentação, servindo diariamente almoço. Na constituição da empresa, em 20 de janeiro de 2013, Carlos integralizou como capital social R$ 50 mil em dinheiro, Henrique 25 mil com veículo e Juliana 25 mil com máquinas e equipamentos. Então, ele já começa a dizer como é que foi feita a constituição do capital social da empresa. Então, aqui eu estou trabalhando com o capital social da empresa e com bens, tá? Eu não vou explicar, obviamente, todo em detalhe, porque senão aí, né, fica muito fácil. Mas eu vou deixar que vocês possam compreender, né, como é que é o funcionamento. Então, esse é o entendimento que eu tenho que ter. Eu faço a leitura, identifico duas situações, tá ok? E aí ele continua relatando que aí foi feito, né, para dar início à atividade, aquisição de computadores, o valor do computador, que data que se deu essa integralização, né, do computador, então a R$ 3.000 na data de 31 de janeiro. Então ele fala mais aqui, né, algumas informações. Depois ele fala que ele comprou alimentos não perecíveis, que nesse caso a gente vai tratar ele como estoque, então destaquei para vocês aqui, né, aproximadamente por um período de um mês, e o valor disso, R$ 15.000. Metade foi pago à vista, o restante foi parcelado em 2 vezes. Então, metade eu estou pagando agora, a outra metade vai ficar para pagar depois, né? Então, quer dizer, ele vai contrair uma obrigação nesse momento. Depois ele efetua o pagamento de aluguel no valor de R$ 3.000, né? Ele traz a data. Nessa mesma data aqui ele faz o pagamento do material, ele adquire, né, material de limpeza no valor de R$ 500. Na data do dia 12 aqui foi adquirido a prazo, né? Então contraiu mais uma obrigação aqui, material de limpeza no valor de R$ 500. E foi adquirido utensílios para cozinha no valor de R$ 10.000, né? Então aqui nós temos a aquisição de mais itens para a gente utilizar na cozinha. Para a inauguração foram confeccionados convites que custaram R$ 800. Então quer dizer, R$ 800 que custou esse convite, né, é uma despesa que ele está tendo aí para poder fazer essa inauguração. Fez a aquisição de alimentos perecíveis agora no valor de R$ 500, né, conforme a data mencionada ali. E aí aqui começa algumas coisas que às vezes fica complicado, né, a gente quando está nesse princípio entender, e aí é onde eu vou frisar para vocês finalizarem o processo, que é o que a gente quer na sequência, tá bom? Então, atentem-se a esse processo. Esse aqui eu vou estar mostrando para vocês, e aí vocês obviamente vão fazer o lançamento aí. Esse primeiro, que eu falo como custo de consumo de alimento no valor de 3.000, é um alimento que foi oferecido de graça. Então ele entra como se fosse uma despesa de bonificação, por exemplo, né? Uma bonificação que a empresa está fazendo. Então o que acontece quando eu trabalho quando eu falo de custo, estou falando de alimento, estou falando do estoque. Tá? Eu vou tirar mercadoria do meu estoque, certo? Então,
Para tirar a mercadoria do meu estoque, lembrando, né, ó, eu tenho que lançar débito e tenho que lançar crédito, ok? Então, lembrando, estoque ele é um bem. Se é um bem, para aumentar esse bem eu debito, para diminuir esse bem eu credito. Então, eu estou tirando mercadoria do meu estoque. A título de quê? Nesse caso, eu posso trabalhar como bonificação, por exemplo, ou até mesmo divulgação, né? Ou ainda marketing, certo? Por que disso? Porque é algo que ele está cedendo de forma gratuita para os seus clientes, tá ok? No outro processo, o que ele vai trabalhar e o que ele vai falar para nós é o que? Tá, e agora? Eu estou realizando a venda de determinado produto e essa venda que eu estou realizando, ela gera um custo para mim. Então tá, vamos lá, são dois pontos que eu tenho que pensar nesse momento, tá bom? Primeira coisa, eu tenho que pensar na venda acontecendo. A venda acontecendo, como ele não disse que foi à vista ou que foi a prazo, eu entendo que é à vista. Se é à vista e é venda, esse dinheiro está entrando no meu caixa, certo? Se está entrando no meu caixa, eu tenho que ter o débito e tenho que ter o crédito. Concorda comigo? Lembra disso que a gente comentou? Bem, então entrou dinheiro no meu caixa. O caixa é um bem. Se é um bem, para aumentar um bem eu preciso debitar. Então, ó, entrou dinheiro no caixa. A contrapartida disso, né, conforme nós mostramos em sala para vocês e também o material traz essa informação, eu tenho a conta receita, que para aumentar uma receita eu preciso creditar. Então tá aqui, ó, lançamento de caixa a receita. Professor, mas e se fosse uma venda a prazo, como é que ficaria essa minha situação? Em vez de caixa, você teria um direito, né, direito de clientes, tá bom? Tá, professor, mas aí lá está dizendo que gerou um custo, né? Se gerou custo, lembra que lá naquela tabelinha também nós temos que para aumentar um custo eu preciso debitar? O custo que está sendo gerado, ele é gerado proveniente de quem? Né? De onde é que origina-se esse custo? Esse custo origina-se do estoque, certo? Eu estou tirando mercadoria do meu estoque para poder gerar esse custo aqui. Só existe custo a partir do momento em que existir a receita. Houve a venda da mercadoria? Houve. Então, a partir daí, eu faço o registro do meu custo. E o registro ele é feito dessa forma. Tá ok? Então, dessa última parte, o processo se dá dessa forma. Uma coisa que eu quero que vocês compreendam aí, que eu vou estar passando para vocês agora também, é o seguinte. Tá ok? Existe uma outra situação que a gente precisa entender aí, e aí isso eu vou estar passando para vocês aqui agora, só para a gente poder conseguir visualizar, que é o seguinte. Na última questão que nós temos aí, se a gente voltar aqui na questão, vamos aqui. Então, nós temos aí, né, o lançamento em diário, que é aquele que eu mostrei, o razonete, que é esse que eu estou abrindo aqui agora para vocês, né, é um estilo. Nós temos ainda o balancete de verificação, que é aquele local onde eu pego só os saldos do razonete, só saldo, né? Tipo, a conta caixa ficou quanto em saldo? X valor, eu vou lá e coloco. Né? Então, conta caixa ficou um débito de 5.000, um exemplo, tá? A conta fornecedores ficou um crédito de 3.000, né? Então, é para isso que serve o balancete de verificação. E depois fazer a apuração do resultado do período, né? Ó, fazer a apuração e depois transferir o resultado para a conta patrimonial. Esse processo, ele basicamente se dá da seguinte forma, tá ok? Nós teremos, por exemplo, eu vou só fazer mais um aqui, para a gente conseguir visualizar. Por exemplo, uma coisa que nós precisamos lembrar é o seguinte, a apuração do resultado de exercício, tá? Apuração do resultado de exercício. Que é o nosso ARI, tá bom? Conhecido dessa forma também. Essa apuração do resultado de exercício, eu tenho que trabalhar apenas as contas que são de resultado. Que contas são essas?
custo, despesa e receita. Então vamos pensar que eu tenho aqui, olha só, uma receita, né? E aí o que acontece? A receita, lembra, ela tem que ser credora, então eu lembro que aqui desse lado fica o crédito e desse lado aqui fica o débito. Sempre assim no razonete, tá? Não considera o quadro de fora aqui não, por favor. Considera só as linhas internas, tá bom? Que seria o T do razonete, né? Então aqui, ó, receita, débito e crédito. Então eu tenho uma receita a título de exemplo aqui de R$5.000, certo? Então tá aqui. Depois que eu realizar todos os lançamentos em diário, passar esse lançamento para esse razonete aqui, aí eu tenho que fazer a apuração de resultado. No que consiste essa apuração de resultado? Transferir essa informação das contas de resultado para essa conta de apuração do resultado de exercício. Fazendo isso, o que eu tenho? Né? Eu tenho que lançar um débito aqui para poder zerar, concorda comigo? Porque se o crédito aumenta, o débito diminui. Para eu zerar isso, para diminuir tudo que está aqui e transferir esse saldo para um outro local, eu tenho que tirar ele daqui. Para tirar, eu vou debitar que vai zerar a conta. Debitei em um lugar, eu tenho que creditar em outro. Qual que é o outro lugar que eu vou creditar? Lembra? Todo débito, crédito correspondente. Opa, está aqui, ó, apuração do resultado de exercício. Então eu tenho que vir aqui, vou lançar os 5.000 de débito, ok? E esse 5.000 de débito que eu lancei aqui, eu lanço ele aqui no crédito. 5.000. Então tá aqui. A partir de agora, essa conta ela zerou. Porque 5 menos 5 é 0. E o saldo que estava aqui veio para cá. Ah, professor, mas aí eu tenho uma conta que ela é de despesa ou de custo. Vamos pensar no custo. Então tá. Pensando que aqui agora eu estou acrescentando o custo, tá bom? Então, ó, custo. Ah, eu tenho um custo aqui de 2.000, um exemplo, né? Então eu tenho que fazer a transferência desse custo de 2.000 para apuração de resultado. Vamos pensar que a gente abriu um novo razonete aqui, obviamente, né? E aí o 5.000 está aqui e agora eu abri o razonete de custo que eu estou apurando. 2.000. Vou fazer a apuração dele? Vou. Então, olha só. Lancei 2.000 aqui para poder zerar a conta de custo. Lancei no crédito, então eu tenho que lançar no débito. Aonde? Na apuração do resultado de exercício. Então, está aqui. R$2.000. Certo? Que é proveniente do custo da mercadoria vendida. Certo? Então tá aqui, ó. A apuração do resultado, ela faz o quê? Zera as contas de resultado, zera as contas de despesa, de custo e de receita. Se tiver dúvida, existe ainda a possibilidade de vocês realizarem o cálculo, a classificação, aliás, entre bens, direitos e obrigação. Se você não classificar como um bem, como um direito ou como uma obrigação, automaticamente a gente tem que classificar como custo, despesa ou receita, tá bom? Então, é assim que faz. Beleza, zerado esses aqui, como que é apurar o resultado de exercício, né? Como que é realizar essa apuração? Basicamente, pessoal, aqui é fazer o encerramento do razonete. Aqui, obviamente, estou trabalhando com um exemplo só, certo? Nesse um exemplo que eu trabalho, eu não tenho necessariamente, eu vou fazer uma conta, mas normalmente o que acontece? Eu preciso aqui somar essa coluna que é do débito e somar essa coluna que é do crédito. Supondo que aqui tinha mais 500, 200, 300, um exemplo, e aqui tivesse mais 1, 2.000, né? Então, eu tenho que somar essa coluna e somar essa coluna de forma separada. Ver os totais que vão ficar, ok? E esses totais subtrair um pelo outro. Então, supondo que esse aqui fosse os totais de uma sequência de números que nós realizamos aqui, o que fica, tá bom? Fica aqui, eu tenho uma somatória de R$2.000 de despesas e custos e uma somatória de R$5.000 de receita.
né? Então eu faço aqui, ó, um menos o outro. Então 2 menos 5, né, ou 5 menos 2, eu vou ter 3.000. Esses 3.000, pessoal, é o resultado desse exercício. Então, o que acontece aqui nesses 3.000? Observe, a minha receita foi maior que a minha despesa. Então, quando isso acontece, tá, nós temos uma classificação que é de lucro, porque a receita foi maior que a despesa. Se a despesa for maior que a receita, nós temos um prejuízo. Ok? Então tá aqui. Não é o nosso caso. Nosso caso gerou um lucro, certo? Bom, eu preciso, conforme o exercício falou, realizar a transferência, ok? Desse resultado de exercício, ou seja, transferir esse camarada aqui, esses 3.000 reais, para a conta de resultado do exercício. Essa conta de resultado de exercício, a gente vai utilizar ela agora, mas mais para frente a gente vai ver que ela ainda passa por transição, que pode ser a conta de lucro acumulado, né, nesse caso, pode ser a conta de prejuízo, quando for prejuízo, prejuízo acumulado. Nesse caso nós temos um lucro, então o resultado de exercício. O que eu preciso fazer agora, tá ok? Eu vou ter que lançar, de conformidade com o que a gente já falou agora, um crédito de igual valor, aliás, um débito aqui, né, de igual valor, 3.000 reais, certo? E esse débito que eu gerei tem que gerar um crédito. E que crédito é esse que vai ser gerado? Esse crédito ele vai ser gerado aqui, ó, no resultado do exercício. Tá joia? Então tá aqui, gerei o resultado de exercício. Essa conta de lucro e prejuízo acumulado, a conta de apuração do resultado de exercício, também eu realizei o zeramento dela. Ela é uma conta transitória que a gente chama. Tá joia? Bom, pessoal, a atividade basicamente é isso. Eu não vou falar muito mais, porque se eu falar muito mais agora também, aí vocês já vão conseguir responder assim, né, sem muito esforço. E o que a gente quer é que vocês também pratiquem, né, treinem. Então, são algumas explicações necessárias para que vocês possam compreender como que se dá esse processo, né, nessa conclusão e esses lançamentos, ok? Espero que vocês tenham entendido e boa sorte aí, bom trabalho para vocês no desenvolvimento dessa atividade, que é a primeira atividade avaliativa de vocês, tá joia? Grato pela atenção de vocês e bom trabalho.